Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus e contigo. Graças a Deus, tudo bem. Vocês estão me ouvindo direitinho? Eu estou ouvindo. Não sei se os nossos Ah, amigos de casa estão, mas creio que sim. A gente sempre faz testes aqui com todo mundo aqui, mas a princípio está tudo certinho aí. Que bom tê-la aqui com a gente hoje. Que alegria poder receber amigos de Patos de Minas também aqui, não é mesmo? Seja bem-vinda, viu? eu que agradeço o convite, Augusto. É muito especial para mim estar reunida com tantos corações numa mesma intenção, né? Que é nos aproximarmos um pouquinho mais do nosso Pai e também de nós mesmos, a partir do autoconhecimento que a gente vai adquirir aqui hoje. Que bom, que bom. Pessoal, então vamos todos sendo muito bem-vindos aí, vamos entrando, vamos convidando os nossos amigos a estar com a gente também nesse estudo, nessa reflexão, nesse bate-papo, né, Raisna, que vai ser isso aqui hoje, tá? Como bons mineirinhos, a gente gosta de prosear, né? E é isso que a gente vai fazer muito aqui hoje. Tenho certeza que a Raisna vai trazer muita ideia para que a gente consiga embasar, né, os nossos próximos dias aí. Quando eu falo dias, é durante a nossa vida toda, né, para que a gente comece a refletir mais sobre como a gente vive, sobre como que a gente tem feito das oportunidades que a vida tem nos dado, né, para a gente melhorar. Eu tenho certeza que ela vai falar com coração, ela vai entregar-se completamente, né, e eu convido a todo mundo a aproveitar essa oportunidade bendita que é de nós estarmos aqui reunidos antes de mais nada, em nome do Pai, né, em nome de Deus, juntamente com o nosso mestre, guia, e com todos os amigos também espirituais que se incumbem desse estudo, né, todos os domingos e segundas-feiras, né, então sejam todos muito bem-vindos aí, tá? Cada um. Eu peço só que vocês informem aqui embaixo se os nossos áudios estão bons, se vocês nos escutam bem. Normalmente eu não utilizo fones, mas se for preciso a gente coloca aqui. Se vocês puderem colocar aqui embaixo, lá embaixo, para a gente. Enquanto todo mundo comenta, normalmente nós dividimos o nosso tempo em duas fases aí. Mas se for preciso da gente emendar de uma só vez, a gente faz, porque aqui a gente faz de acordo com a demanda. Se o público pede, a gente continua, né? Normalmente a gente faz dentro do espaço de 1 hora, mas se a gente passar um pouquinho mais, também os espíritos amigos não acham ruim de forma nenhuma, né? O que importa é que o conteúdo seja bom e que atinja os nossos é, amigos aí dentro de casa, né? E para quem não conhece, a Raisna é uma amiga nossa nova, né? Mas é como se a gente tivesse conhecido há muito tempo já, coincidentemente. Ela é de Patos, né? Ela atua fortemente aí como divulgadora, né? Forte, não somente de Deus, mas enfim, de causas que para ela são muito ricas, que ela mesma vai contar aqui, e que trouxe ela, de certa forma, até aqui também, né, Raíssa? Então, a gente vai fazer a nossa prece agora para nos unir a Deus, né, ao nosso Pai. Então, convido todo mundo, confortavelmente, sentarem-se, preferencialmente cerrando os nossos olhos do corpo físico, abrindo os nossos espíritos ao Pai, ao Mestre Jesus, agradecendo antes de mais nada pelo dom da vida, pela vida dos nossos espíritos, que através do corpo estejamos nesse orbe bendito, nessa terra que nos concede todas as formas de crescimento, de desenvolvimento, que agora todos nós estejamos unidos em somente uma fé, a fé que Deus nos concedeu e que nós podemos colocar em prática a todo instante. Rogamos ao alto, aos amigos de luz que se encontram aqui e que se façam também em cada um dos lares dos que estão agora conectados com a gente, com os espíritos desencarnados que, por permissão divina, também estão próximos de cada um de nós, para que aprendam junto de todos também um pouquinho mais sobre a vida, sobre o plano espiritual, terreno, e que a nossa companheira, Raisna,
possa tocar suavemente e ao mesmo tempo muito forte o coração e o espírito de todos aqui, independente se vão ver agora ou depois, que os corações também sintam a presença de Deus em cada uma das palavras, que os sentimentos toquem a todos nós e que nós possamos aproveitar essa chance bendita de estarmos aqui. A dor e a prece. Se a aprovação te busca, não te rebeles. Ora, talvez não obtenhas o que rogues ao céu. Perceberás, porém, a vida transformar-se. Brotar-te-á no ser a luz do entendimento. Ouvirás em ti mesmo a voz da compreensão. E notarás que a dor é uma bênção de Deus. Emmanuel nos traz essa prece belíssima e com esse sentimento a gente dá por começados os nossos estudos de hoje, desejando a Raina que a luz de Deus esteja com ela e com os espíritos amigos também, e que nós possamos nos unir desde agora até o final dessa live para todo sempre. Minha amiga, seja mais uma vez muito bem-vinda, tá? Sinta-se em casa. Nós abrimos as portas das nossas casas e ficamos felizes por todos abrirem as portas das suas casas para nós também. Então, seja muito bem-vinda, a palavra é toda sua. Vou pedir licença temporariamente aos nossos amigos que estão em casa para a gente desabilitar a caixa de comentários, para que a Raisna possa fluir com o tema. E aí, depois de uma meia horinha por aí, ou um pouquinho mais, a gente volta para conversar um pouquinho, expor as nossas dúvidas, colocar alguma coisa a mais aí, tá bom? A palavra é toda sua, viu, Raisna? Oh, meu Deus, eu não sei nem como agradecer essa hora sublime, não só por vocês abrirem a porta das casas de vocês, mas também da casa mental e do coração, né? Que são as que mais importam. Gente, eu quero dar 2 recadinhos. Se vocês ouvirem alguns barulhos, é porque a minha rua é muito movimentada, tá? Não tem nada não, acho que não vai atrapalhar o nosso estudo e nós conseguiremos dar continuidade de uma forma muito feliz. Enfim, quero começar introduzindo, dizendo que quando o nosso irmão Augusto nos fez o convite para que eu estivesse aqui reunido com vocês na noite de hoje, ele me sugeriu alguns temas para que nós trabalhássemos. E dentre todos os temas que ele me sugeriu, esse foi o que mais me saltou aos olhos e ao coração. Não porque eu tenha uma expertise ou algum conhecimento extraordinário a respeito do tema, mas acredito eu que porque essa também é uma necessidade do meu espírito, sabe? E talvez o plano invisível, tentando me alertar disso, se incumbiu de apresentar as coisas dessa forma para mim. Então eu já começo a nossa exposição dizendo que talvez essa seja a nossa primeira aprendizagem da noite de hoje, né? Deus tem infinitas formas de conversar conosco. E também, além dessas formas de conversar, ele tem uma forma muito sutil de nos trazer as circunstâncias necessárias e todos os aprendizados que nós precisamos angariar aí na nossa jornada evolutiva. E aproveitando que o nosso amigo Augusto começou com Emmanuel, eu também quero dizer que Emmanuel, num textinho chamado Oração e Atenção, ele nos diz que em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma no verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela de imprensa ou até mesmo num cartaz que te cruza o caminho. E aqui muito mais do que sintonia, do que conexão espiritual, do que acaso, que nós sabemos que não existe, nós estamos falando de alguém, de um ser que nos conhece os desejos, as necessidades, as urgências, as nossas questões mais íntimas, né? Alguém que nos observa com um olhar de amor, de companheirismo, de compaixão, tal qual um pai desvelado que, cuidando dos seus filhos, nos propõe o para casa na escola da vida, né? Nunca na história da nossa civilização, meus queridos amigos, nós estivemos tão conscientes da necessidade de mudança, né? No livro Obras Póstumas, a espiritualidade nos relata o seguinte, que nesse movimento de transição planetária, 2 coisas se farão muito perceptíveis: a loucura e o suicídio.
até mesmo provocado entre jovens e crianças. A espiritualidade nos diz o seguinte: a loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que antes mesmo de morrerem estarão riscados do mundo dos vivos. E isso é tão, ao mesmo tempo que triste, tão sério, né? Estar arriscado do mundo dos vivos antes mesmo de morrer. O que seria isso? Seria o fato de não enxergarmos um sentido, perdermos a nossa fé? Se não me engano, é o Chico que costumava dizer, né? Que perder a fé é o mesmo que morrer e continuar vivendo. E de fato, são tempos desafiadores esses que nós enfrentamos, e a nossa sociedade ela tem se demonstrado marcada por infelicidades, insucessos, um sentimento de angústia muito profundo. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. Aqui no Brasil, a cada 46 minutos. Estima-se que 800 mil pessoas tirem as próprias vidas em um ano, 12 mil delas só aqui no Brasil. E jovens, crianças, adolescentes e também idosos têm entrado cada vez mais nessas estatísticas. Nunca tomou-se tantos remédios. Remédios para dormir, para apaziguar as dores e esses vazios que nós sentimos, para controlar a ansiedade, né? Nós percebemos que esses irmãos, de fato, eles perderam o sentido da vida. E daí eu quero me voltar a um dos caras mais legais que já pisou esse orbe terrestre há pouco mais de 2000 anos, que nos disse uma frase que eu sempre carrego comigo e que eu procuro me lembrar dela sempre nos momentos difíceis, que é: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso está lá no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33. E o recado não poderia ser mais direto. Jesus não poderia ter sido mais direto conosco a respeito disso, né? O plano terreno, ele não foi criado para que nós habitemos e vivamos aqui num mero estado de contemplação, né? Agora o questionamento que fica é o seguinte: como nós estamos lidando com essas aflições que nos surgem no caminho? Quando Jesus esteve conosco, encarnado aqui na Terra, ele nos confessou que muitos dos seus ensinos nos foram apresentados através de parábolas, para que nós conseguíssemos angariar toda a compreensão a respeito desses ensinos. E ele nos confessou também que nem tudo que ele tinha para nos ensinar, ele ainda poderia revelar, em virtude da nossa incapacidade até aquele momento, né? Incapacidade espiritual, incapacidade cognitiva, enfim, ele não poderia nos ensinar tudo. No entanto, ele reservou algumas lições, essas lições evangélicas, para o futuro, quando o nosso paizão permitisse que a voz do Consolador prometido se fizesse ser ouvida por todas as mentes e todos os homens sequiosos de conhecimento. E bom, século XIX, Paris, os eventos das mesas girantes ali começaram a fazer muito sucesso, e um pedagogo extraordinário, seguidor de Pestalozzi, ele desenvolveu uma metodologia, todo um estudo que nos permitiu um intercâmbio com o mundo espiritual, né? E basicamente, se nós pudéssemos traduzir em uma frase o que essas vozes do céu, essas virtudes, na verdade, como nós temos lá no prefácio do Evangelho, como essas virtudes do céu vieram nos ensinar, se nós pudéssemos traduzir em uma frase, seria: ninguém morre. Todos nós somos espíritos imortais. E isso é algo que nós temos que ter muito claro em nossas mentes, para que nós possamos angariar perspectivas em cima de tudo que nos acontece. Então, esse cara muito bacana, conhecido como Allan Kardec, em 1864, nas suas férias ali no litoral da França, ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. E logo no prefácio do Evangelho, nós temos uma mensagem do Espírito de Verdade que nos diz que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido.
Então, até agora, o que nós temos aqui conquistado com o nosso estudo é a convicção de que a nossa existência ela não começa e não termina no túmulo. Ela não começa no berço, na verdade, não termina no túmulo, né? E em virtude desse desconhecimento, do desconhecimento dessa máxima, é que muitos dos nossos irmãos, crendo-se não ser nada mais do que uma indumentária carnal, um aglomerado de células, apostam todas as suas fichas em algo que Kardec nos aponta como uma das maiores chagas da atualidade, que seria o materialismo, né? E aí que as coisas começam a se encaixar para a gente. Por quê? Vejam bem. Se do pó nós viemos e ao pó retornaremos, se a vida não passa de um jogo de dados, onde a nossa única função é existir e esperar as coisas, de fato, não faz o menor sentido, né? Então, essa arbitrariedade, esse Deus injusto, faz morada nos corações de muitos dos nossos irmãos que ainda acreditam na existência de um Deus, né? E muitos deles, muito desacreditados, inclusive, alimentam a crença de um descanso eterno, uma ociosidade para a qual todos nós seremos encaminhados após o desencarne do nosso corpo físico. E para aqueles que não acreditam em nada, é pior ainda. O buraco é muito mais embaixo, né? Porque eu imagino que perder um ser amado, enterrar alguém que você ama muito, acreditando que aquela existência se encerra no túmulo, deve ser muito triste, deve ser muito desafiador, né? Então, alimentados por um materialismo, eu acredito que não exista questionamento que se responda, não existe bondade que se justifique, não existe um amor que se alimente e muito menos um sofrimento que se justifique, né? Por que eu sofro? Qual o sentido de ser bom, então? Por que o bem parece que saiu de moda e o mal, cada dia mais, ganha espaço em todas as nossas vidas e parece que esses que o praticam saem impunes, ilesos, enfim. Não faria muito sentido, né? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, mais precisamente no item 5, Kardec, ele nos traz uma mensagem que é intitulada O Ponto de Vista. Acho essa mensagem maravilhosa, acredito que todo mundo deveria ler. Anotem aí nos caderninhos para vocês lerem na íntegra depois, porque a reflexão é surreal, né? E eu quero que vocês acompanhem comigo aqui um trechinho. Ele diz o seguinte: pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto do porvir, dedica-se inteiramente ao presente. Não entrevendo bens mais preciosos que o da terra, ele se porta como uma criança que nada vê além dos seus brinquedos. Um desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que por vítima, o orgulho ou a vaidade feridas, são tantos outros tormentos que fazem da sua existência uma angústia perpétua. Ou seja, Kardec aqui está nos trazendo a reflexão de que quando eu enxergo a minha existência única e puramente do ponto de vista terreno, eu tendo a me desesperar, porque eu tendo a colocar todas as minhas expectativas nas coisas que estão presentes aqui, nos bens que estão aqui, nas circunstâncias que eu vivo aqui. E no mínimo revés que me for apresentado pela espiritualidade, pelas circunstâncias do destino, eu me desequilibro totalmente. Então, quando eu enxergo as coisas só do ponto de vista terreno, tudo aos meus olhos adquire uma proporção enorme, gigantesca, né? Então, se por um lado, as pessoas que têm essa visão da vida terrena presenciam essa sensação, as pessoas, por um outro lado, que enxergam uma ideia da vida futura, Kardec nos diz que elas adquirem uma fé que é inabalável, uma segurança, uma paz de espírito que faz com que todas as amarguras que lhes sejam apresentadas ao longo da sua jornada sejam atenuadas, sejam amenizadas, né? E talvez nesse ponto aí a gente perceba que o Espiritismo de fato é o Consolador prometido. E aqui eu estou longe de querer fazer apologia ou de
suscitar uma superioridade doutrinária, porque se nós formos analisar a revelação espírita, né, a revelação do espiritismo, ela tem um duplo caráter. Seria o caráter científico, o caráter divino, e por ter um caráter divino, já fica muito claro que ela foi um presente enviado de Deus, através dos espíritos, para os seus filhos. E quem seriam os seus filhos? Todos os espíritos, de forma universal. Espíritos são universais, não são apenas espíritas. Nós temos espíritos protestantes, budistas, católicos, umbandistas, não importa, né? Mas o fato é que os espíritos, de forma muito carinhosa, através das suas mensagens, eles compartilham conosco as suas experiências, né? Os seus erros, os seus desenganos, os seus desassombros e também a sua forma de superar todos esses obstáculos, né? O que faz com que todos nós enxerguemos nesses exemplos possibilidades para as nossas vidas que muitas vezes nós não enxergaríamos se não fosse por esse empurrãozinho, né? Por essas demonstrações. Só que tem um porém. Tem um porém aí que a gente precisa estar muito atento. O conhecimento da imortalidade não retira a dor. O conhecimento da vida futura não faz com que as circunstâncias sejam menos difíceis nos momentos que nos são apresentados. Existe uma falácia aí de que espírita não sofre, né? De que espírita enfrenta as coisas com muito mais vantagem do que as outras religiões, porque o espírita tem aí o conhecimento da vida futura, e é mentira, gente. O espírita sofre também, tanto quanto o outro. Se você sofre um revés, se você perde seu emprego, se um grande amor te dá um pé na bunda, se alguém que você ama muito vai embora, né? Parte deste plano para o plano da vida espiritual, é óbvio que nós sentimos. Ele não retira a dor, mas ele ameniza muito. Ameniza todas as nossas angústias, ameniza a descrença, ameniza a aflição, a amargura, esses sentimentos que nos visitam e que muitas vezes nos colocam em posição de desespero, né? Então percebam aqui que esse Consolador prometido, ele não nos foi enviado para que os problemas, os reveses e as dores sejam retirados de todos nós, muito pelo contrário. Em contrapartida, ele nos promove um mecanismo para que nós consigamos, para que nós tenhamos essa capacidade de suportá-las, né? Com muito mais coragem. E a dor, ela tem alguma função? Será que tem? Será que não tem? Haroldo Dutra Dias, que é o nosso amigão aí mineiro, que nem nós estávamos conversando recentemente, né, Augusto? Ele diz que se a dor não exercesse nenhum papel na nossa existência, Deus com certeza já teria abolido ela da criação, né? Porque logo que ela nos é apresentada, se ela nos fosse retirada, Deus ele estaria nos dando um atestado de que não nos ama. Deus não faz nada errado, e é aí que a gente vai começar a entender as coisas. Eu preciso ressaltar aqui que essa dor que nós estamos conversando não é aquela dor que nós provocamos, né? Não é aquela dor que por imperícia, por imprudência, invigilância, rebeldia, muitas vezes nós acabamos atraindo para nós. Muitas vezes, inclusive, essas dores se tornam proveitosas, né? Porque fazem com que a gente melhore a nossa teimosia e acabe aguçando aí no sentido de que nós podemos fazer escolhas melhores. Mas nós estamos falando sobre aquelas dores que não são trazidas por atitudes nossas. Aquelas dores e circunstâncias que se apresentam sem que nós tenhamos feito nada para que isso surja, para que isso ocorra. Mas ainda assim elas batem na nossa porta. E quando elas batem na nossa porta, não adianta, não tem como se esconder debaixo da cama, fingir que não tem ninguém em casa. A gente tem que abrir. Tem que abrir, tem que receber e tem que acolher. Não tem o que fazer, né? E aqui eu quero abordar uma coisa que todos nós espíritas conhecemos muito bem, que seria a lei de causa e efeito, mas eu não quero me adentrar nela. Eu só quero fazer um seguinte comentário. Que muitas vezes nós espíritas enxergamos esses eventos meramente como um festival de pagamento, né?
como uma quitação de dívidas, como o pagamento de uns boletos atrasados aí que a gente tem, e não é dessa forma, unicamente, exclusivamente, que as dores e os reveses se apresentam na nossa vida, né? Nós desconsideramos por muitas vezes que a existência ela obedece a algumas leis. Ela obedece leis e tal qual a do progresso, nós temos que avançar. Joana de Ângeles, num livro chamado, ele está até aqui, ó, O Amor como Solução, psicografia do Divaldo, ela fala que ainda bem que nós não conseguimos nos isentar da lei do progresso. Nenhuma criatura consegue se isentar, né? Então, voltemos lá à nossa infância. Voltamos à nossa infância, onde nós aprendíamos algumas lições no prezinho, a gente não sabia nem soletrar direito, e a gente fazia um monte de atividade. Era ditado, era provinha, era para casa, e muitas vezes a gente não via uma justificativa para isso, né? Uma função para isso. Muitas vezes com birra, com choro, a gente queria se eximir de ter que efetuar todas essas atividades. E os nossos pais, de forma muito zelosa, não permitiam. Então, graças a isso, por exemplo, hoje a gente consegue pegar uma obra de Emmanuel e extrair tudo que está ali, mesmo que com o dicionário do lado, né? Que a gente reconhece que Emmanuel às vezes é complicado. Mas graças a isso, graças a esses avanços, o progresso se fez na nossa vida, né? Então, imaginemos também um trecho de terra que recebe ali as primeiras metragens de um asfaltamento. Com o passar dos anos, esse trecho ele se torna insuficiente para a quantidade de carros e de automóveis que passem eventualmente ali. Então, a população compreende que se muitas vezes ela tomasse algum espaço mais adiante, ou se ela proporcionasse alguns metros a mais nessa estrada, ela faria com que a população daquela localidade conseguisse atingir outros lugares muito além e de forma muito mais eficaz, né? Então, vocês estão pegando aí o fio da meada, vocês estão pegando o raciocínio? A nossa vida, tal qual como essa estrada, ela pede ampliação. Ela cobra, ela exige que a gente se amplie, né? E por mais que você não admita, por mais que você não se recorde, por mais que você não perceba, no fundo, você quer. Porque se você não sabe, muito provavelmente você pediu por isso, você quer essa ampliação. Nós carregamos uma crença muito limitante de que Deus, ele cria obras prontas e acabadas. Muito pelo contrário. Deus, ele cria obras, uma característica chamada perfectibilidade. Tudo que é perfectível tem a capacidade de se tornar perfeito. Mas com palavrinhas que nós conhecemos muito bem, que às vezes a gente quer até correr delas, que é esforço, trabalho. Olha aí outra lei se fazendo presente, que é a lei do trabalho. A gente adquire, através disso, condições de avançar, de melhorar, de fluir, porque a vida flui. A vida é fluida, a gente escoa por ela, né? Então, nosso espírito clama por purificação. Essa é a verdade, né? Por muitas vezes, essa purificação ela vem através de crises. Essa temida palavra que todos nós, muitas vezes, não gostamos de escutar. Eu aprendi com o César Braga, numa palestra que foi promovida pelo André Trigueiro, que a palavra crise vem do sânscrito, que significa crisol, que é um depurador de metais. E também vem do grego crisis, que significa progresso. Então vejam bem, tal qual o metal precisa se submeter a altas temperaturas para ele revelar toda a sua potencialidade, para ele se transformar em outras peças que serão exuberantes. Para progredir, de fato, tal qual ele, nós também precisamos nos submeter a essas circunstâncias difíceis e adversas que nos surgem para que nós sejamos burilados. Burilados tal qual o mármore que Meimei nos conta lá na historinha que a gente costuma ensinar na evangelização, né? O mármore que chorava todas as vezes que se encontrava com o buril do artesão e clamava a Deus para que cessasse essa dor. E Deus pedia para que ela tivesse paciência e suportasse com resignação, porque aquelas pequenas lasquinhas que eram tiradas
estavam transformando ele numa obra de arte estrondosa, fabulosa, né? E a vida é tal qual uma maratona, de fato. Muitas vezes ela vai exigir de nós tudo, tudo, tudo que nós pudermos, que nós tivermos para entregar. Ela nos levará ao nosso limite, né? E a gente não atinge a linha de chegada se a gente não percorrer todos os quilômetros. A gente não finaliza a maratona se nós ficarmos paradinhos no mesmo lugar. E muito menos nós correremos outras maratonas se nós não finalizarmos sequer a primeira. Se nós não nos aprimorarmos e não trabalharmos em nós mesmos para que nós estejamos aptos a participar dessa próxima, né? Comer direitinho, praticar uma atividade física, ir para a academia é um ótimo exemplo, né? De como a dor às vezes se demonstra na nossa vida. A gente vai lá, faz os exercícios, sente uma dor danada e já quer tomar um relaxante muscular. Se esquecendo que muitas vezes essa dor é o sinal de que o nosso músculo ele está trabalhando, ele está crescendo, ele está se ampliando, tal qual a vida nos pede, né? Enfim, então nós contamos com Deus da mesma forma que Ele conta muito conosco. Deus, Ele conta muito conosco, gente, isso é uma coisa que nós temos que ter muito em mente. Ele conta conosco principalmente do ponto de vista moral. Ele espera muito de nós. Nada além que nós possamos entregar, mas Ele sabe o nosso potencial. Ele sabe desse potencial. E não tem jeitinho com a lei divina. Não tem negociação moral com Deus, né? E permita-me me contar uma história. Tem tempo aí? Todo o tempo do mundo, Raíssa. Tem tempo para contar? Eu gostaria de contar uma história, vai ser até aqui uma exposição, talvez, que eu faça de mim mesma, mas eu acho que a gente só aprende, de fato, com o outro quando ele se demonstra vulnerável. Vou me demonstrar vulnerável aqui para vocês e, enfim, espero que faça sentido o que eu vou dizer. Há alguns anos atrás, eu já era espírita, eu já estava numa caminhada de aprimoramento pessoal, de reforma íntima, mas eu tinha comportamentos como todos os seres humanos têm, né? Eu tinha as minhas questões que precisavam muito ser trabalhadas. E eu fui tentando ali me burilar ao longo daqueles anos, daquele período, e não foi fácil. De forma alguma foi fácil. Quando, há mais ou menos 3 anos, eu fui visitada por umas dores, por alguns incômodos físicos, e esses incômodos físicos me levaram a agendar uma consulta médica. No final de semana anterior a essa consulta médica, eu fui até o centro espírita, como de costume, aos domingos à noite, e antes de entrar, eu fiz uma oração. Eu pedi à espiritualidade que a palestra fosse útil ao meu coração, e que ela trouxesse as mensagens necessárias que fariam todo sentido do mundo ao meu espírito naquele momento. A palestra era justamente sobre a dor. O palestrante ele dizia que a dor, ela muitas vezes é um presente, e nós a maltratamos enxergando ela de outra forma, né? Ele me disse com um exemplo muito bobo, mas que ficou tão gravado na minha mente, e que me proporcionou uma paz de espírito para seguir depois que eu saí dali, de uma maneira que eu acho que ele não faz ideia. Ele disse o seguinte: algumas pessoas sofrem por causa de uma unha encravada. Outras, no entanto, com câncer em estágio terminal, dizem, esse câncerzinho não vai me vencer. No momento que ele disse essa palavra, eu fiquei convicta de que eu estava com câncer. Eu saí daquela reunião tendo a certeza, a plena convicção de que eu seria uma paciente oncológica. Eu estava com câncer e, de fato, isso se confirmou poucos dias depois. Essa frase me acompanhou durante o tratamento, me deu bom ânimo, porque eu não queria ser a pessoa que sofria nem pela unha encravada e nem pelo câncer. Eu queria fazer diferente. Eu aceitei a doença de uma forma que fosse leve, sabe? Eu aceitei ela de uma forma que fosse me proporcionar os aprendizados necessários. Eu estava muito animada para que Deus me mostrasse, de fato, o que Ele queria mostrar. Enfim, passou-se algum tempo e eu comecei o tratamento. O tratamento não foi fácil, mas ele não foi fácil principalmente para as pessoas que estavam ao meu redor. As pessoas que estavam ao meu redor, elas sofriam muito, eu não entendia porque elas sofriam.
E eu, na minha arrogância, queria que elas não sofressem, já que eu estava enxergando aquilo como uma oportunidade de aprendizado, né? E com muita dificuldade, eu pedia para que as pessoas não sofressem por mim e eu não compreendia as razões que elas tinham. Enfim, outro tempo se passou, o câncer foi embora, o tratamento aconteceu, eu aprendi muitas coisas e eu aprendi coisas que a Raisna de muitos anos evitava trabalhar. Eu era muito egoísta, eu era assim egocêntrica, eu tinha dificuldade de lidar com as pessoas, eu queria ficar só no meu mundinho, eu não queria sair nem da minha cidade para fazer um tratamento, vejam bem, porque eu teria que estar em uma casa onde teriam pessoas que eu não conhecia, seria um ambiente completamente diferente do meu, e aquilo me proporcionaria um desconforto. E é justamente isso que a dor nos demonstra, né? Onde está desconfortável. Enfim, eu aprendi algumas coisas, melhorei demais, mas acredito que não tudo. Pouco tempo se passou e eu conheci uma pessoa, um cara muito bacana, começamos a namorar e ele também era paciente oncológico. Eu precisei inverter os papéis com as pessoas que me amavam para que eu pudesse entender qual o sentimento que elas tiveram quando eu estava naquela posição. Vejam bem como a vida trabalha conosco, né? Eu precisei descer do meu pedestal de semideusa, daquela que não sofre nas adversidades, para compreender que muitas vezes circunstâncias serão apresentadas e eu não poderei fazer nada a respeito delas. Que muitas vezes eu aceito a dor em mim, mas quando é alguém que eu amo, me machuca muito mais. E isso também tem algo a me ensinar. Porque muitas vezes, quando pessoas que nós amamos sofrem, a nossa tendência é querer retirar aquele sofrimento o máximo que nós pudermos. E muitas vezes a gente não enxerga que esse sofrimento é justamente o que levará aquela pessoa adiante. Nós devemos sim ajudar quando tivermos condição, mas nas situações em que nada puder ser feito, a gente só pode orar, só pode confiar, só pode ter fé, estar ali ao lado, né? Então eu precisei visitar todos esses canais, descer o meu patamar, estabelecer as minhas questões com a minha própria humildade, para que eu não exigisse do outro, porque eles não estavam prontos para me exigir. Quando a doença veio, eu fui tomada por uma hemorragia severa, e essa hemorragia me levou para a mesa de cirurgia. Se eu não fizesse a cirurgia, eu iria morrer. E essa cirurgia era uma das primeiras que eu fazia em muitos anos. Então eu fiquei muito assustada, pensando, meu Deus, eles vão me cortar. Eles vão mexer dentro de mim, vão tirar coisas de mim, vão mexer nos meus órgãos, e que coisa mais incômoda que isso. E Emmanuel, ele tem uma metáfora muito legal, que está num textinho chamado Oremos, no livro Ceifa de Luz, e ele faz uma comparação de que nós, quando estamos encarnados aqui no plano terreno, nós oramos a Deus quando estamos enfermos, pedindo o milagre da cura do corpo físico. E muitas vezes o plano espiritual nos envia essa cura em forma de bisturi, né? Esse bisturi que vai nos rasgar as entranhas, como ele diz aqui, a maneira de reconstituir-nos o equilíbrio orgânico. E isso, de forma simbólica, também é aplicado às situações que acontecem na nossa vida espiritual, né? Muitas vezes, nós encontraremos esse bisturi no término de um relacionamento, na demissão de um emprego, na perda de um ente querido, né? O bisturi ele se demonstrará de várias formas, e a gente não enxerga, muitas vezes, que esse corte profundo que acontece na nossa existência é o que nos trará a cura da nossa alma e do nosso espírito, né? Eu recebi muitos cuidados após essa cirurgia e aí eu precisei aprender a aceitar ajuda. Eu fiquei totalmente dependente das pessoas. E na minha arrogância, na minha independência, eu nunca dependeria de alguém. Você tá louco? Precisar de alguém para levantar da cama? Pois eu precisei. Eu precisei de alguém para levantar da cama, eu precisei de alguém para me ajudar a me alimentar, até para pentear os meus cabelos, para tomar banho. E isso não foi fácil. Não foi fácil me despir dessas camadas, dessas máculas que eu angariei ao longo de tantas existências nesse meu espírito tão errante, né? Enfim, e depois de muito tempo, depois de tantas perdas,
depois de tantos aprendizados também, eu me reencontrei com esse palestrante. Esse palestrante, ele reapareceu para mim no ano passado, pouco antes da pandemia. Quando eu bati os meus olhos nele, eu falei, eu não estou acreditando que isso está acontecendo. Logo após a palestra, eu precisei relatar a ele a importância que aquela frase teve ao longo de todo o meu tratamento, e nós dois nos emocionamos muito juntos, sabe? Nós dois choramos juntos, eu pude agradecê-lo por me inspirar, e mal sabe ele, eu acho que eu saio contando essa história por aí para todo mundo, né? Então, que nós saibamos analisar as nossas tendências. Emmanuel, ele tem uma frase que diz para que nós examinemos as nossas tendências, porque a partir disso, nós saberemos por que sofremos. Analise de fato tudo o que te incomoda. Analise o seu comportamento, como você é na sua vida familiar, com seus amigos, nos seus relacionamentos amorosos, na sua vida sexual, quando você tem uma situação que você está numa posição de poder, como você lida com o dinheiro, tudo isso vai te mostrar por que você sofre. Eu espero que vocês não enxerguem isso com vergonha, sabe? Porque se despir dessas máculas é uma oportunidade de misericórdia muito grande. Deus, ele nos visita na misericórdia de permitir que nós reencarnemos, que nós estejamos aqui de novo, nascendo, morrendo, renascendo, para ampliar os nossos conhecimentos e nos despir aos poucos de todas essas dores, que muito em breve não nos visitarão, não farão morada em nossos corações, e permitirão que nós enxerguemos a nossa jornada quando olharmos tudo que ficou para trás com muito bons olhos, com os olhos do Espírito Imortal, que é isso que o nosso Pai deseja de todos nós, né? Então, é isso que eu trouxe aqui para vocês hoje. Espero ter contribuído um pouquinho. Vocês me perdoem os barulhos, às vezes o eco que ficou, mas eu trouxe tudo com muito carinho e é um recado do meu coração para vocês. Eu acho que a gente poderia encerrar essa live por aqui e nos refletir sozinhos por algumas décadas boas para a gente começar a entender um pouquinho sobre o que Deus espera de todos nós. Mas a gente ainda vai ter algum tempinho, graças a Deus, para a gente trocar uma ideia. E antes de mais nada, Raiz, antes da gente entrar em qualquer assunto, qualquer tópico, eu tenho a certeza plena, como espírito em desenvolvimento, que Deus, através de Cristo, ele não espera outra coisa de todos nós, a não ser o testemunho verdadeiro do que a dor nos provoca. Então, assim, é com o coração inundado de felicidade que eu digo em nome de todos nós aqui, que é uma honra, é um prazer e arrisco em dizer que é um privilégio podermos ouvir com a voz de alguém que fala com a verdade do sentimento o que a dor pode fazer na nossa vida. Então, a gente vai falar um pouquinho um pouquinho mais, mas antes de mais nada, eu tenho certeza que todos estão tomados por um sentimento inexplicável de agradecimento, porque realmente é reconfortador saber o quanto a dor pode ser benévola para todos nós, né? E de fato as palavras da Fernanda, Raisna é perfeita mesmo, a Raisna arrasa mesmo, e a gente sai do script total, porque a Raisna deixa a gente desconcertado mesmo, de tanta vontade no que ela diz. Então, assim, é isso aí, gente. Vamos começar o nosso papo aqui, né? Antes que o vosso mediador chore. Então, vamos lá. Chora! Não, tá bom. Nesses últimos meses, chorei muito já. Ah, é tão bom ser chorão, né, gente? Né? A gente Eu tira amo. um pouco, né? Para quem entrou um pouquinho aí depois, gente, hoje a gente está fazendo uma live com a nossa amiga Raisna sobre o tema o que a dor pode nos trazer como ferramenta de evolução. Então, a Raisna aí compilou muitíssimo bem, e aí a gente vai conseguir discutir um pouquinho, né, trocar algumas ideias. Vocês podem ficar à vontade para vocês perguntarem aqui no chat, tá? Adriano tá falando aí, vontade de entrar e abraçar todo mundo aí, que realmente vontade é essa mesmo, tá? Sintam-se à vontade, vou tentar lendo aqui, mas caso eu não consiga, você chama mais uma vez. E aí eu vou tentando levantar alguns tópicos aqui para a gente conversar.
quando a gente fala de dor, Raíssa, como você muito bem disse, a gente automaticamente, pela nossa incompreensão, pela nossa infantilidade de espírito, nós já ligamos ela automaticamente a algo que não é bom. Ou seja, sentir dor não é bom, né? Tanto que a gente, infelizmente, educa os nossos filhos, assim como os pais fizeram com a gente, sentir uma dor, remédio, né? Só que aí a gente vai tentando ressignificar o que é o remédio para a minha dor, né? Graças a Deus, graças à compreensão que nós temos um pouquinho mais clara, a gente pode entender o que seria o remédio, né? Como você muito bem disse aí, qual é o meu bisturi? Se eu começo a entender qual é a fonte dessa dor, de onde que ela provém, talvez entender um pouquinho como ela pode me fazer melhor. Às vezes a gente não vai compreender o que ela quer de mim. Às vezes a gente não tem esse grau de compreensão. Mas eu acho que para quem vive uma dor profundamente e se permite sentir, eu acho que cada um de nós vai entender e achar a resposta que cabe ao nosso caso, porque a dor de cada um vai querer uma certa coisa, né? A Raiz, não tenho certeza pelo que a gente ouviu aí, ela, ao tempo dela, é claro, ela foi reconhecendo, entendendo, a ficha dela foi caindo, né? E o bom que Deus espera de nós que a ficha caia gradativamente. Ele não espera que de uma vez para outra caia, né? Se cai a ficha tudo de uma vez, a gente nem dá conta, né, Rasna? E aí, Raisna, eu queria te perguntar uma coisa para a gente tentar resumir um pouquinho todos esses tópicos aqui que a gente pode dizer, mas hoje, para quem nessa live agora, ou nesses últimos tempos, nesses últimos dias, que tem sentido, que tem passado por uma provação muito forte, às vezes até achando que não é capaz de vencê-la, hoje quais são, ou qual é o meio, né, mais prático, mais próximo de nós espíritos aqui hoje, né, independente de espíritas ou não, que a gente consegue no planeta Terra conseguir acalentar essa dor um pouco para que ela possa ser digerível, digamos assim. O que você, como Raisna, diria para quem hoje passa por uma dor profunda, para que esse coraçãozinho aí se acalme um pouquinho mais? Nossa, eu acho que seria um compilado de coisas, mas se eu pudesse resumir em uma coisa só, seria essa confiança extrema na vida futura. Essa confiança extrema na vida futura aliada à minha confiança extrema na espiritualidade. Não só em Deus, na espiritualidade, nessa família universal, né? Nessa família que muitas vezes é invisível e que caminha conosco lado a lado todos os dias, intercedendo por nós, proporcionando os momentos necessários de reflexão, de introspecção, porque a introspecção também é necessária, né, Augusto? É importante que nós façamos uma autoanálise todos os dias, como Santo Agostinho sempre nos instruiu. Então, seria essa conexão de fato que a gente busca com o nosso Pai, que é nosso Criador, e essa confiança extrema, cega, numa vida futura, porque nós sabemos que nós estamos aqui só de passagem, né? Então, o que é essa poeirinha numa imensidão, numa vastidão? O Kardec, num texto que está lá em Obras Póstumas, ele compara a vida do espírito a uma viagem, a uma longa viagem, e as nossas existências, elas são comparadas às paradas que a gente vai fazendo no meio do caminho, né? Então, tal qual se fosse uma estação de trem. Eventualmente alguém vai ter que descer, outros vão subir, e isso seriam as nossas existências, né? Até que nós cheguemos ao patamar de perfeição que Deus estabeleceu para nós, que é o relativo, né? Porque perfeição absoluta mesmo só Ele. Exatamente. E assim, como uma coisa que eu digo, porque todos nós somos uma hora ou outra convidados a senti-la, né? De uma forma ou de outra. Como você disse, quando ela bate na porta, não adianta fingir que não tem gente em casa. Mineiro faz muito bem isso, né? Fica caladinho, gente, não tem ninguém em casa. A dor fica lá de fora o tempo que for necessário, né? E às vezes a gente escuta muita gente dizer, né, Raíssa, que eu não tenho essa compreensão, eu não tenho esse discernimento, eu não tenho essa capacidade, muito menos essa maturidade de compreender. E aí às vezes a gente quer dar uma aula, né? E às vezes a gente pensa assim, gente, quem sou eu para poder dar uma aula, né? Mas a gente pode sim servir, né? Como a própria Raisna hoje
falou, ela foi instrumento de Deus e ela é todo dia, né? Mas aqui nessa live ela está sendo o exemplo, né, e o testemunho do que uma dor pode nos transformar internamente. Só que ela disse uma coisa que ela é fundamental, que eu comparo como combustível para o carro. Vocês podem ter uma Ferrari em casa, gente. Sem combustível, a Ferrari não anda. BMW não anda, mas o Fusca com combustível anda. E se combustível, a gente lê muito bem isso. Se eu não me engano, quem falou foi Emmanuel, que é a vontade do ser humano, né? No livro dos Espíritos fala muito bem claro isso, né? Que com pouco de vós fazem esforço, né? Ou seja, com pouco de vós querem caminhar, né? A gente quer que as coisas venham de fora, mas a gente não tem a vontade própria e o querer caminhar. Então, que a gente consiga colocar essa liga nesse bolo aí, para dar um bolo bonito, né? Porque adianta nada o bolo crescer e ficar grande, mas não ter o gostinho bom ali, né? Então, que essa liga seja colocada pela nossa vontade, né? E aí, como espíritas que a gente muito bem, a gente tenta ficar colocando justificativas, né, Raíssa? Ah, eu sofro porque eu fiz mal. É porque eu estou pagando dívida, é porque é débito mesmo meu, então eu sofro porque eu tenho que sofrer. E a gente sabe muito bem que nem todo mal que a gente sofre foi causado por nós. Às vezes ele não é expiação, né? Ele é uma prova, ele é uma oportunidade. Para quem aí às vezes fica com um pouco de dúvida, né? A gente distingue muito bem que a expiação é algo que Deus nos concede para a gente relembrar de uma falha, para toda vez que a Raiza cometer aquele erro ali, pessoal, Raiza, você lembra? Você está se sentindo mal quando você faz isso. Isso é uma expiação, é quando a gente vai relembrando, né, para não fazer errado. Já a prova, ela é uma oportunidade de crescimento, é como se a gente passasse de ano e no próximo ano tivesse uma prova mais difícil ainda. Ou seja, é a minha chance de continuar provando que eu creio na vida futura, né? Que eu creio em Deus, que eu creio que o reino dele não é deste mundo, né? E você deu um exemplo muito bem aí, né? Quando eu tô lá no prezinho, né? Eu tenho que fazer aquelas letrinhas, aí me vem aquela preguiça, né? E aí meu pai me cobra, né? E aí, depois que eu chego lá para os meus 30, 40 anos lá, e vou fazer uma prova de concurso, que é o meu sonho de vida aí, correlativamente, seja qualquer fato, né, que seja, e a gente vai relembrar, nossa, aquela aula que eu tive lá no prezinho, que eu tive que ficar fazendo a tarde inteira, letra A, letra B, está me dando a oportunidade de sentir no meu espírito, através da leitura de um livro que me traz uma paz de espírito inenarrável, né? Não tem como descrever, né? E aí você falou muito bem que Deus cria as obras para que o homem as continue, né? Ou seja, ele cria com um fermentinho ali da perfectibilidade. Eu achei muito bom quando você disse isso. Porque quando a gente entende que a obra é feita para o homem, para o Filho de Deus, a gente dá continuidade a ela, a gente não se acomoda, né? E as dores aí do corpo, na maioria das vezes, né, Raiza, como você muito bem disse, é para nos salvar o nosso espírito, né? Às vezes a gente não está pronto ainda para entender, né, quando Deus fala que Cristo não veio trazer, veio trazer espada, né? E a gente fala assim, gente, mas como assim Jesus Cristo trazer espada? Não é uma coisa que combina muito com ele, né? Mas a nossa compreensão, ela é muito pequena ainda para tudo que Deus quis que Cristo dissesse para todos nós, né? A gente está em grupos de NEPs, gente, eu estou em 2 NEPs para mim entender um versículo. Então, assim, tenham calma, gente, uma hora a gente entende. E aí, esse convite de hoje, né? E eu finalizaria, né, esse papo, assim, não agora, mas convidando a todo mundo, né, a tentar reconhecer, a tentar procurar aonde que está o nosso bisturi, né? O que que nos corta, qual é a motivação da nossa dor, né? E aí, como eu mesmo costumo dizer, aqui em Minas, né, Raiz, a gente tem esse costume, né? Cafezinho, pãozinho de queijo. Quando a gente gosta muito de alguém, a gente convida. Esses tempos atrás, eu tive que chamar a dor para tomar um pouco de café. E a gente sabe que todo mundo vai ter essa hora, é inevitável, né? Deus vai conversar com a gente de N formas e a gente vai ter que ter a coragem suficiente
para chamar a dor, para entrar em casa, tomar um pouquinho de café, comer um pãozinho de queijo, e vai doer, gente, vai ser uma dor muito forte, mas a fé que a Raisna disse, o acreditar que Deus nos colocou aqui por um propósito muito mais forte, ela vai nos fortalecer para suportar essa dor e nos fazer mais fortes que antes, ao contrário de pedir para retirar a dor, né? Então, eu acho que isso ficou bem claro em nossos espíritos, né? E aí eu convido aí aos amigos que quiserem, né, dar-se a essa chance, né, de poder despir dessas cascas, né, que você falou muito bem, Raisna, para a gente se reconhecer enquanto seres divinos, porque Deus não colocou a lei dele em alguma obra, em alguma religião. Deus colocou a lei dele nas nossas consciências. E porque senão ele não seria infinitamente justo, né? Que Deus seria esse que daria o privilégio de conhecer as suas leis para uns e não para outros, né? Então, que esse exemplo de hoje, que esse testemunho, né, que a Raisna deu aqui, possa tocar os nossos corações, os nossos espíritos, a nos convidar, a nos acolher, né? Antes de mais nada, nós mesmos nos acolhermos, né? E entender que a dor, ela é útil, ela é muito útil. A gente só não sabe entender por que ainda, né? Mas ela é muito útil, depende do ponto de vista, né? E a Ai, resposta sempre vem, né, Augusto? Muitas vezes, quando nós somos visitados por essas circunstâncias, o Emmanuel ainda fala que a gente sente que está sendo tomado por um sentimento de profunda solidão. É um desespero extraordinário que invade o nosso peito, né? Mas se nós orarmos e questionarmos o que eu tenho que aprender com isso? O que essa dor veio me ensinar? Em algum momento da jornada, a resposta ela vem. Ela sempre vem. Muitas vezes ela não virá com palavras necessariamente, né? Mas através de uma circunstância, de uma pessoa, de uma situação. Eu garanto que todo mundo que está aí nos assistindo, há 10 anos sofreu algum revés, teve algum momento que foi muito difícil, que acreditou que não superaria, e que hoje, quando olha para trás, entende exatamente as razões pelas quais aquilo precisou acontecer daquela forma, né? Quando você falou aí de se despir das cascas, eu me lembrei de uma música que eu acho ela sensacional, não sei se você conhece, é da Flaira Ferro, Me Curar de Mim. Eu acho essa música extraordinária, extraordinária porque ela nos convida de fato a fazer essa autoanálise para que nós possamos nós mesmos nos curarmos. Porque às vezes a cura, a gente acredita que ela virá de uma medicação, que ela virá de um tratamento, que ela virá do além, de Deus, da espiritualidade. Não, ela está dentro de nós já, né? Só que nós temos que ter essa vontade que você mesmo relatou. Aí eu queria só ler aqui a música para o pessoal compreender mais ou menos do que se trata. E fica aqui o nosso convite, absorvam isso. A música é chamada Me Curar de Mim e diz assim: sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo, que adoece na rotina. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo, fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m. Devo a ele estar atenta, não posso mudar o outro. Vou pequeno e pianinho fazer as minhas orações, eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Para me encher do que importa, eu preciso me esvaziar, minhas férias encarar e me reconhecer hipócrita. Sou má, sou mentirosa, vaidosa e invejosa, sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorrisos, sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista e interesseira. E dói, 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 dói. Dói me expor assim. Dói me despir assim. Mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma e de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que a cura há de existir, sim, gente, existe. Eu não sei, só sei que eu a busco em mim. Eu a busco em mim. Eu acho sensacional essa letra.
porque ela traduz tudo que nós, em essência, ainda humanos, imperfeitos, esses espíritos aí de terceira ordem, né, que nutrem todas essas paixões desvairadas, esses sentimentos que muitas vezes a gente tenta varrer para debaixo do tapete, para fingir que é um pouquinho mais angelical, na verdade não é nada, né? Tá todo mundo no mesmo barco, tentando se purificar, tentando compreender como não ser dessa forma, como se sentir de uma forma que esses sentimentos não tomem conta quando a nossa raiva muitas vezes supita, ou quando o ciúme muitas vezes faz morada, né? Quando nós somos visitados por esses sentimentos de insegurança, nós ainda estamos nesse processo de aprendizagem. E tentar nos curar não é fácil. Mas é possível, sim, a gente tem eternidade para isso. Basta ter confiança, né? Exato. Minha amiga, então, para a gente entrar num clima aí de despedida barra reflexões, né? Eu quero convidar, em nome de todos os nossos amigos aqui, para que a gente possa sentir um pouquinho do que foi dito, do que a nossa amiga disse aqui para a gente, testemunhou. Eu quero convidar todo mundo a fechar os seus olhos agora, novamente, e se ligarem diretamente ao nosso Pai, Criador, que nos dá todos os meios, todas as ferramentas necessárias, aquelas que mesmo que eu não a peça, Ele sabe que eu preciso delas. E aquelas que aqui eu peço em demasia, Ele sabe que eu não preciso delas. Rogamos ao alto o amparo, a assistência, a elucidação, a compreensão necessária para que os nossos espíritos sejam gratos à bendita dor que nos visita ao coração em várias fases de vida e que nos tornam mais fortes, maiores, não em tamanho, mas em amplitude. Que o amor divino do Mestre nos toque o coração, nos reformule o interior, nos transforme em ferramentas do bem, seja onde quer que eu me encontre, em qualquer circunstância, que eu possa me acolher antes de mais nada e que eu entenda que as provações que batem à minha porta são convites diretos de Deus, trazido pelo nosso Mestre Jesus Cristo, que nos ama, nos acompanha, e mesmo naqueles instantes em que a fé abala, Ele nos carrega no colo, porque acredita que nós vamos conseguir continuar a caminhada. Esteja conosco, Deus, em cada instante, e permitamos que Deus esteja conosco, porque Ele está invariavelmente em nós, mas nós precisamos permitir que nós estejamos nele. Obrigado, Mestre amado, espíritos amigos de luz que se fizeram presentes nesse encontro abençoado. Esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Raiz, amigos, vibrando de felicidade, de gratidão, que nós despedimos temporariamente. Agradecemos a companhia de todos os amigos aqui do Alto, que também intuiu a gente o tempo todo, tá? E, Raisna, é uma honra, assim, sem descrição, o que a gente pôde ter aqui hoje, as bênçãos do Alto. Sabemos que não fomos nós quem fizemos, mas nós servimos de ferramenta para isso, e isso é louvável. Se você quiser dizer mais alguma coisa aí, a gente pode ir finalizando já, tá bom? Augusto, a única coisa que eu quero fazer é agradecer, né? Agradecer pela oportunidade de estar viva, estar aqui com todos vocês, com a visão um pouquinho melhorada de tudo que já me aconteceu e fazendo também um convite a todos que estão em casa, que eu sei que têm os seus percalços, que eu sei que têm as suas dificuldades, a olharem com um pouquinho de mais carinho para toda essa jornada que foi
especificamente desenhada para vocês, né? O nosso Pai os ama muito e tenho certeza que vocês nunca estão desamparados. Assim como nós não estivemos desamparados nessa hora sublime, e assim como você disse, nenhuma palavra veio de nós, né? Mas nós fomos instrumentos. Que nós tenhamos muita saúde para continuarmos sendo instrumentos por aí, né? E espero que nós nos encontremos em breve, né? Porque Patos Patrocínio está aí pertinho e eu tô doida para tomar um café. Então, assim que essa pandemia passar, estaremos aí aproveitando os cafés da vida. Essas estradas já cheiram café. Né? Vamos tomar um café fluídico e um pão de queijo abençoado. Se Deus quiser. Amigos, para quem não conseguiu acompanhar essa live desde o início, a gente está subindo ela agora mesmo para o IGTV do Instagram da Casa do Caminho e também para o YouTube Sociedade Espírita Casa do Caminho. Agradecemos de coração, em nome de todos nós, pela companhia e a gente vai se encontrando aí em breve, tá bom? Grande abraço para todo mundo que está em casa. Raisna, fica com Deus. A gente vai se falando por aí, tá bom? Tchau, gente.